o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu sou falho? Meu coração já não bate, mas como já bateu. Pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estiver aberta. Como pode me confiar? Ainda me pega. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos continuar adorando ao Senhor. As mãos me leva pra perto, chama esse amor e vai. Vamos esperar mais um pouco para mais pessoas entrarem na live. Hoje é mais uma noite de bênção, uma noite de culto. Boa noite, Silvana. Boa noite, Ruth. Sejam bem-vindas. Paz do Senhor a todos. Que Deus continue abençoando vocês. Eu tenho certeza que hoje a palavra de Deus vai falar ao coração de muitas pessoas que vão participar, de muitas pessoas que vão ver essa pregação depois. Boa noite, irmãos. Boa noite. Essa é o Ministério do Louvor da nossa igreja. Eu vou pedir ao pessoal aí, se vocês puderem deixar o telefone em pé, para as pessoas poderem ver melhor vocês. Mas aí sim também tá bom. Tá bom que dá para ver todo mundo aí. Para quem não conhece, esse é o Ministério de Louvor da nossa igreja, da Igreja Anglicana Lagoa. É composta por nosso irmão Jonas, Karine, Gabriel, nosso irmão Jobed. E hoje a gente vai ter o nosso culto. Nessa noite a gente vai ter um momento de louvor, nós vamos ter um momento de adoração, antes da gente trazer uma palavra que vai ministrar ao nosso coração. Como a gente não pode estar presentes fisicamente, um com o outro, se abraçando, comungando, mas graças a Deus que Deus promoveu essa tecnologia para que a gente pudesse estar junto. A paz, meu irmão, a paz do meu pastor Toninho está aí também na live. A paz, Joelma, boa noite a todos. Então, quem está chegando, é um prazer receber vocês. E que nesse momento, a gente possa ter esse momento agora, de momento de entrega. É um momento de adoração. Um momento que a gente possa abrir o nosso coração para adorar o Senhor, para preparar o nosso coração para aquilo que Deus quer trazer para a gente nessa noite, nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade, ao qual Deus nunca te abandonou. E Ele é o único que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Abraço, meu irmão. A paz de Jesus. Então, eu vou pedir para o louvor começar esse momento de adoração. Irmãos, agora é com vocês aí. Vamos lá começar a nossa adoração da noite. Vamos adorar o Senhor.
pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, só pra Deus vento aqui, seu trono vem reinar, nós queremos te ouvir. Aleluia. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós estamos elas pra você. Deus. Jesus, Isso aí. essa casa é sua casa, nós estamos elas pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
mais um louvor para a gente Vamos começar a sim. palavra. Tá ouvindo bem? Mais ou menos, mas dá para escutar. Tá pra A internet está oscilando muito, mas o que vale é a adoração ao Senhor. Mas vamos lá. É adoração. Amém. Vamos lá. Cada casa mais feliz, da morte não entra, mas cada dia corre pro mar. O que abre o caminho é você. É você. Mata minha sede é você. Mais perto do norte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E que me faz entender que a
Aleluia. Aleluia. Obrigado aí por esse ministério de louvor maravilhoso. Eu agradeço a cooperação para engrandecer a obra do reino do Senhor Jesus. Mas agora a gente vai para a palavra. Daqui a pouco eles voltam de novo para trazer mais um louvor para a gente. Obrigado aí, meus irmãos. Fica aí acompanhando a palavra de Deus aí para o nosso coração. Pronto, vamos lá. Meus irmãos que ainda estão online aí assistindo esse momento de louvor e esse momento de adoração, eu vou pedir para que vocês abram a sua Bíblia para a gente meditar na palavra do Senhor hoje, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, os versículos do 27 ao 31. Lamentações, capítulo 3, versículos do 27 ao 31. Enquanto a igreja vai abrindo a sua Bíblia, vai abrindo seu smartphone. Enquanto eu estava meditando, orando ao Senhor, para ver o que é que a gente ia falar nessa noite, eu já havia começado a escrever algumas coisas para falar nessa noite. Estava em outro livro, estava no livro de Isaías, mas quando eu já estava terminando a palavra, na verdade, para hoje à noite, Deus é maravilhoso, Ele me mostrou e mandou eu vir para Lamentações, capítulo 3, dos versículos 27 e ao 31. E aí eu tive que fazer de novo a palavra, porque aqui foi direcionamento de Deus, e eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Eu sei que Deus tem uma palavra, e Deus falou ao meu coração, dizendo que a mensagem era assim: não se apavore, ore. Essa é a mensagem que a gente vai falar hoje, para que a gente não se apavore, mas que a gente ore. Quem abriu a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, do verso 27 ao 31, coloca amém aí na live. E quem ainda não abriu, coloca misericórdia, que a gente espera mais um pouco. Eu vou ler na versão King James. Talvez você vai acompanhar em outra versão aí. A que eu vou estar lendo é a versão King James. Mas se você ainda não abriu a sua Bíblia, coloca misericórdia aí, que a gente espera mais um pouco. Mas se você já abriu, a gente vai fazer a leitura da palavra. Ninguém colocou misericórdia. Fernanda botou amém. Amém, Fernanda. Boa noite. Seja bem-vinda também. Diz assim a palavra do Senhor em Lamentações 3, a partir do verso 27. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Versículo 28. Que esses períodos de provação sejam vividos em soletude e silêncio. Escuta bem, irmão, o que Deus está falando para você nessa noite. Que esses períodos de provação sejam vividos em soletude e em silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Versículo 29. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Veja bem, irmão, o que é que Deus está falando. Eu vou repetir que isso é importante. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra. Se prostra, se deita, se deleita, se apavora, chora na presença do Senhor em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Versículo 30 diz assim: dispõe a tua face a quem te deseja ferir, engola a desonra e a humilhação. Verso 31, para a gente finalizar, diz assim: porquanto Deus não te desprezará para sempre. Essas são as palavras da salvação e por ela a gente dá graças a Deus. Essa mensagem maravilhosa que Deus colocou no nosso coração, irmão. Vamos fechar nossos olhos para que Deus fale ao nosso coração nesse momento, fazer uma oração rápida. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus,
pela vida, nós te agradecemos pela saúde que tu nos deste nessa noite, Senhor. Obrigado por essa mensagem que já foi lançada ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, porque nós queremos ouvir a tua voz. E se há alguma opressão, alguma distração que nos prende, que caia por terra no nome de Jesus, todas as pessoas agora na live estão livres para ouvir o teu clamor e a responder ao teu Espírito Santo, Pai. Que não seja eu que fale, mas que seja o teu Espírito Santo através de mim, que eu seja apenas um canal para a transmissão da tua vontade. É no teu santo nome, em nome de Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém, amém e amém. É maravilhoso isso que Deus fala através desse livro de Lamentações, irmão. Parece que Jesus, e ele já sabia, ele sabia tudo isso que a gente estava vivendo nesse momento. E ele fala que a gente precisa suportar o jugo e o sofrimento durante esses períodos de provação. Esses períodos que eu e que você está enfrentando agora. Período de dificuldade, a gente está vendo o que o mundo está enfrentando, a gente está vendo o que as pessoas estão passando, não só com o vírus, mas também agora com uma demanda, uma crise financeira acontecendo, vários outros problemas vão sendo desencadeados, e Deus tem uma mensagem para o seu coração. E a primeira coisa que ele fala, que a gente vê aqui no versículo 28, ele diz que nós precisamos enfrentar esse período de provação e de dificuldade como, irmão? Soletude e silêncio. E o primeiro ponto que eu quero refletir com você nessa noite, Deus fala com o nosso coração, é como você tem guardado o seu coração. Como você anda guardando o seu coração com toda essa demanda, com essa chuva de informação, com tudo isso que a gente está passando, irmão. Como é que você está guardando o seu coração? Provérbios 23, versículo 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como você imagina, como você vê toda essa situação, como você vê toda essa dificuldade, irmão, é como você vai enfrentar ela. Assim é que vai acontecer na sua vida, da maneira que você está observando. E algo interessante que eu vejo, eu olho para a história de Davi, irmão. Quando ele vê Golias, Davi, em momento nenhum, você vai ver ele chamando Golias de gigante. Davi, ele não vê Golias como um gigante. Pelo contrário, ele só chama Golias de incircunciso. Aquele que estava desafiando o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Quem vê Golias como um gigante, irmão, é Saul. Saul vê Golias como um gigante. Aqueles soldados vê realmente Golias como um gigante, mas Davi não vê ele como um gigante. Davi vê ele apenas como uma pessoa que está desafiando ao Deus verdadeiro. E daquela maneira que você enxerga como o provérbio está falando, assim será. Como você está vendo as dificuldades que você está passando, irmão? Como você está vendo os problemas que você vem enfrentando durante esse momento de crise mundial? Assim será o problema na sua vida. O tamanho que você enxerga a dificuldade vai ser o tamanho da sua dificuldade. Ao invés de você olhar para a sua dificuldade, você tem que olhar para o tamanho do seu Deus. E como é que você está guardando o seu coração nesse momento, nesse período de crise, irmão? Tem muita gente que vive um pessimismo exacerbado. Tem extremas pessoas que vivem em extremas pessimismos. Tem pessoas que estão vivendo de um pavor impressionante, irmão. E isso tem atormentado o seu coração. Isso tem trazido desespero para o coração dessas pessoas que não conseguem olhar para Deus nesse momento de dificuldade, mas que só vê coisa ruim. Como é que você está alimentando o seu coração, irmão? Você só enche o seu coração de informação ruim, você só está vendo notícia ruim dos jornais, na mídia, e você vai enchendo o seu coração de coisa ruim, vai enchendo sua cabeça de coisa ruim, começa a imaginar coisa ruim, e a sua vida só vai ser o quê, irmão? Coisa ruim. E aquilo que você declara só vai ser o quê, irmão? Coisa ruim. Porque a boca só fala
do que o coração está cheio, irmão. E se você não está guardando o seu coração, se você está enchendo o seu coração de pessimismo, de notícia ruim, de coisa ruim, assim vai ser a sua vida durante esse problema, essa dificuldade. A sua vida vai ser um eterno problema, dificuldade, só coisa ruim. Sabe aquelas pessoas, irmão? Essas pessoas são as que sofrem mais diante dessas dificuldades. Tem pessoas que gostam de se fazer de vítima. Tem pessoas que gostam de se vitimizar. Tem pessoas que gostam de aumentar, maximizar os seus problemas. Tem pessoas que só pensam em doença. Tem pessoas que tudo para ela está doente, ela está mal, ela está ruim. E são essas pessoas que tendem a sofrer mais durante esse período de dificuldade. São essas pessoas que estão sofrendo cada vez mais. E às vezes você está cercado por pessoas assim ao seu lado. Pessoas pessimistas. Pessoas que se fazem de vítima. Pessoas que aumentam os seus problemas. E quando você começa a ser assim, irmão, você começa a atrair doenças para a sua alma. E verdadeiramente essas pessoas começam a ficar doentes. Verdadeiramente essas pessoas começam a ficar preocupadas porque é só isso que elas pensam. Elas só verem problema, só vê dificuldade e o coração dela está cheio de amargura. E eu pergunto mais uma vez, como é que você está guardando o seu coração? Algo interessante também nesse capítulo de Lamentações 3, tem duas orientações. O que a gente não deve fazer para encher o nosso coração e o que a gente deve fazer. Jeremias, ele fala algo interessante que vai falar o seu coração. No verso 19 e 20, ele fala o que a gente não deveria fazer. E ele estava fazendo. E é o que muita gente está fazendo durante esse momento de crise. Preste atenção o que a gente não deveria fazer nesse momento de crise, irmão. Diz assim, recordo-me ou lembro-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Veja, ele está falando que ele só lembra nesse momento de dificuldade dos seus problemas, das suas angústias, daquilo que lhe machucou, daquilo que lhe fez mal, e isso tem adoecido a alma dele. E tem muita gente que está vivendo assim, irmão, só lembrando de coisa ruim, só pensando em coisa ruim, lembrando do passado, de episódios ruins, pessoas que já morreram com esse vírus, pessoas que estão sofrendo, pessoas que vão morrer. E isso vai trazendo um problema para a sua alma. Ele fala aqui, a minha alma desfalece. E tem muita gente que está vivendo assim, irmão. Mas sabe o que é que a gente tem que fazer nesse momento de crise, nesse momento de problema e de dificuldade? Ele responde também nos versículos 21, 22 e 23. Preste atenção que Deus está falando ao seu coração que você deve fazer nesse momento de crise. Veja só, diz assim, contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Veja o que ele está dizendo. Eu vou começar a pensar naquilo que me traz esperança. Eu vou pensar só em coisa boa. Eu vou me lembrar de coisas boas. Eu vou me lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu vou me lembrar das promessas que Deus prometeu. Eu vou me lembrar do que é bom, daquilo que pode me trazer esperança. O verso 22 e 23 diz assim, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que é que Jeremias está falando para a gente, irmão, para o nosso coração? Começa a pensar nas coisas boas. Começa a lembrar do que é bom. Começa a lembrar das promessas de Deus para a tua vida, irmão. O motivo da gente estar vivo hoje, irmão, é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada amanhecer, irmão. Se você está vivo hoje, agora, com saúde ou não, atrás da tela do seu telefone, da televisão, escutando essa palavra nesse momento, irmão, dê glória a Deus. Porque as misericórdias de Deus estão se renovando na tua vida. E se você está com vida hoje, se você está com saúde, é porque, mais uma vez, Deus está dizendo que a tua história não acabou, a tua vida ainda não terminou, que ainda é momento de tu se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, adorar Ele e glorificar Ele, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor
e toda a glória, irmão. Não se apavore, ore. É isso que Deus quer para a sua vida, nesse momento de crise, nesse momento de caos. E a primeira coisa que ele falou para o nosso coração é como você está guardando o seu coração nesse momento de crise, irmão. Esse momento que a gente tem que viver uma solitude, esse momento de silêncio. E o segundo ponto que Deus fala para o nosso coração, está lá no verso 29 que a gente leu, diz assim, ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra em sinal de arrependimento, irmão. Em sinal de arrependimento. Esse segundo ponto, Deus fala que é tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para Jesus. Muita gente tem vivido esse momento, irmão, aproveitando esse momento de crise, de caos, achando que está vivendo férias. Achando que está vivendo um período de lazer, que não está trabalhando, que não está fazendo nada. É momento de estar se confraternizando com os amigos, de estar bebendo, de estar saindo por aí. Está totalmente errado. O que Deus está falando para o nosso coração é tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para Jesus. Isolamento, meus irmãos, não é férias. Ninguém está de férias. Pelo contrário, a gente está vivendo um caos. A gente está vivendo uma crise. A gente está enfrentando problemas. E a gente tem que se arrepender, irmão. É momento de a gente se arrepender. Da gente voltar o nosso coração para o Senhor. É tempo de voltar a ouvir a voz de Deus. E veja o que Deus fala para o nosso coração. E Ele colocou para trazer esse versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. É algo que fala muito para o nosso momento. É algo que eu e você precisamos fazer nesse momento de caos, irmão. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15. Diz, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastando dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros, e sararei a terra, e curarei a sua terra. Versículo 15. De hoje em diante, os meus olhos estão observando, e meus ouvidos estão atentos às orações que serão realizadas neste lugar. O que é que Deus está falando, irmão? Se eu e você, que é o povo de Deus, que se chama pelo nome de filho de Israel, dos filhos de Sião, a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, se nós começarmos a orar, a buscar a face de Deus, buscar os seus caminhos, Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai curar a nossa terra. Ele vai acabar com esse mal que a gente está vivendo. Acabar com esse mal que a gente tem passado e sofrido. Ele está dizendo que Ele está atento, Ele está ouvindo nosso clamor, mas nós precisamos, nesse momento, irmão, se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos maus caminhos. Porque a palavra de Deus lá em Provérbios fala que aquele que confessa o seu pecado, esse alcança a misericórdia. Mas aquele que não confessa, insiste em encobrir, jamais vai prosperar, irmão. A palavra de Deus também fala, não importa a sua vida passada, não importa o pecado que você cometeu até hoje, irmão. Se você se arrepender, se você voltar para Jesus, se você voltar a sua face para Ele, o seu coração para Ele, Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai perdoar o teu pecado. Ele vai estar curando e sarando a nossa terra. A palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos livrar, nos libertar de todas as impurezas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cura, que sara, que transforma, que salva e que renova a nossa vida. É Ele que nós devemos buscar nesse momento, irmão. Devemos estar guardando o nosso coração do que a gente está alimentando, mas também nós devemos se arrepender daquilo que nós estamos fazendo. Devemos voltar para Jesus. Nós devemos, na verdade, estar na sua presença. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o seu pecado. Não importa a tua vida passada. Não importa quantas vezes você errou, até hoje tentando acertar. Mas se você estiver em Cristo, a palavra dele que não mente, diz que não vai haver condenação para a sua vida. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Mas você pode perguntar, pastor, então quer dizer, se eu estiver assistindo a live, ou se eu fizer apenas uma oração, uma vez por dia, eu estou em Cristo? Não, irmão. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Comece a olhar para a sua vida. Veja se seus passos, suas escolhas, se assemelham com o que Jesus fez em vida. Você tem que colocar Jesus, irmão, em todas as suas escolhas. O que é que você deve fazer? Você deve pensar, o que é que Jesus faria no meu lugar? Quais seriam as escolhas que Jesus faria se fosse ele no meu lugar? Eu namoraria com essa menina ou com esse rapaz? Eu aceitaria esse trabalho ilícito nesse momento? Eu sairia para curtir, para beber, para gandaia? O que é que Jesus faria, irmão, no seu lugar? Seja verdadeiro. Seja sincero com você mesmo. Pense nas suas escolhas. Será que Jesus escolheria as mesmas coisas que você está escolhendo até hoje? Isso é estar em Jesus Cristo. É colocar Ele como prioridade. É colocar Ele no centro da sua vida. É fazer as escolhas que Ele faria no seu lugar. E Paulo fala, aqueles que estão em Cristo é nova criação. O passado já não importa mais. Eis que tudo se fez novo, irmão. Se você está em Cristo, o passado já não mais importa. Você e eu somos nova criação. E eis que tudo se faz novo a partir de agora. A partir das suas escolhas. A partir daquilo que você vai começar a escolher quando você estiver em Cristo. E ele diz que eu vou estar ouvindo as suas orações. E que ele vai sarar a nossa terra. É isso que a gente está precisando nesse momento, irmão. De sarar a nossa terra. Da cura para esse vírus. De curar a nossa nação, não só desse vírus que está assolando, mas da hipocrisia, da impunidade, da arrogância, da mentira, da traição, do adultério, de tudo aquilo que está enchendo a nossa terra. De tudo aquilo que tem preenchido e enchido nosso coração. E tem muita gente que está esfriando na sua fé por causa disso. E Jesus já alertava que devido ao aumento da impunidade, da iniquidade, do pecado, a fé de muitos iriam esfriar. E tem muita gente que está esfriando na sua fé porque não está guardando o seu coração, está se alimentando de tudo, porque não está se arrependendo dos seus maus caminhos. E por fim, o que a gente deve fazer é confiar em Deus, porque Ele não vai nos desprezar. Foi isso que ele falou no versículo 31, no versículo final que a gente leu aqui, irmão. Que, portanto, o Senhor não te desprezará. Deus, ele não vai desprezar você, irmão. Mas você tem que confiar nele. Você tem que trazer ele de volta para o lugar de prioridade. Você deve lembrar e confiar nele plenamente, irmão. E Jesus, nesse momento, nesse ponto de confiar nele, ele colocou esses 3 versículos para que a gente possa ler também. Em Lamentações 3 também, versículo 24, 25 e 26. É como se fosse uma resposta do nosso texto inicial. Veja como Deus é maravilhoso. Ele trouxe a nossa postura, como a gente deve se portar, que a gente não deve se apavorar, que a gente deve suportar esses problemas, essas dificuldades, mas nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos se arrepender, e ele não vai desprezar a gente, mas a gente precisa confiar nele. No verso 24, veja o que ele fala.
Sendo assim, digo a mim mesmo. Então, de quem é a obrigação de dizer ao seu coração? É minha e é sua. E o que é que Jeremias diz ao coração dele? A minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Veja o que Jeremias está dizendo. Eu estou dizendo para o meu coração que a minha esperança está em Deus. Toda a minha esperança nesse momento eu estou depositando em Deus. Versículo 25 diz: Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos que neles esperam confiantes, para com aqueles que nele buscam. Verso 26, é muito bom aguardar confiante em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Irmão, o que é que Jeremias está trazendo para o nosso coração? Que você deve depositar todas as suas esperanças no Senhor. Não é só no momento bom, irmão, não é só no momento de alegria, mas é no momento de dificuldade. É no momento que você perde a sua paz. É no momento que você não sabe mais o que fazer. É no momento que você está desanimado que você deve pôr e depositar toda a sua esperança no Senhor. E eu pergunto, onde é que você está depositando a sua confiança, irmão? Aonde é que você tem depositado a sua esperança? Tem muita gente nesse momento que tem depositado a sua confiança em pessoas. Tem muita gente que está depositando a sua confiança, a sua esperança em pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pessoas são falhas. Pessoas são pecadoras. Eu e você somos pecadores. E se você deposita a sua confiança em pessoas, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar, você vai se desanimar. Porque pessoas vão te ferir, pessoas vão te machucar, pessoas vão te magoar, irmão. A sua esperança deve estar depositada em Deus. A sua esperança, deixa eu dizer a você, a sua esperança não está depositada na sua conta bancária, não está depositado no seu emprego, no seu dinheiro, na sua despensa cheia de comida. A sua esperança não é isso, irmão. A sua esperança está depositada em Deus. É nele que você deve depositar tudo. É nele que você deve confiar. E tem muita gente que nesse momento está confiando em outras coisas, por isso tem se frustrado, por isso tem se decepcionado, por isso seu coração tem adoecido, mas nesse momento Jesus está trazendo cura para o teu coração, nesse momento Jesus está trazendo a luz, a verdade que liberta, a luz que salva, a luz do mundo que é o próprio Jesus. É Ele que liberta a sua vida, é nele que você deve depositar a sua esperança. E algo que ele fala também aqui é que ele é bom e misericordioso para quem? Para o que neles esperam. Jesus é bom e misericordioso, irmão, para quem está esperando nele. Se você até hoje não estava esperando em Deus, comece a colocar suas expectativas, esperança e confiança nele, porque ele é bom e ele é misericordioso. E sabe o que é confiar verdadeiramente em Deus? Sabe o que é esperar em Deus, irmão? É ter paciência no silêncio. É muito difícil ficar calmo, ser paciente quando tudo está em silêncio, irmão. Imagina você orando todos os dias, imagina você passando dificuldade e as suas orações não são respondidas, a sua demanda que você tem colocado diante de Deus, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não tem escutado, Deus ouvindo a tua luta, você enfrentando a batalha contra o pecado, contra o vício, você clamando a Deus, você rogando a Deus por misericórdia e o silêncio acontecendo. Mas é aí que Deus vai tratar o nosso coração e Ele vai saber quem verdadeiramente espera nele e confia, e quem não espera e se desespera nesse momento. Esperar em Deus, irmão, é você estar pronto de abrir mão dos seus planos. É você estar pronto a abrir mão dos seus sonhos.
É você talvez estar pronto de abrir mão de um relacionamento que está te machucando, abrir mão de um relacionamento que só está te fazendo mal, abrir mão de amizades que tem te levado para longe de Deus, abrir mão de empregos que está te afastando de Deus, que está destruindo a tua vida, destruindo teu casamento, destruindo a tua família. Ser paciente e esperar no Senhor é estar disposto a abrir mão daquilo que tem te afastado de Deus. Para abrir mão dos planos que talvez você estava fazendo até hoje, mas o que Deus está falando essa noite é: joga tudo fora, filho. Esses planos teus não são os meus planos. Mas a palavra de Deus fala que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Então você tem que confiar no Senhor, porque o Senhor diz: eu que sei os planos que tenho diante de ti. Não são planos de te destruir, mas de te fazer prosperar, de te dar um futuro e te dar esperança, irmão. O plano de Deus, que talvez você não quer aceitar nesse momento, porque você não quer abrir mão de alguma coisa, não é planos de te destruir, mas é planos de te dar esperança, de te dar um futuro, de te fazer prosperar. O que você tem que fazer nesse momento, nessa noite, nessa hora, irmão, é começar a confiar no Senhor de todo o seu coração, sem medo. Sem medo, talvez não faça sentido você seguir ao Senhor, fazer aquilo que Ele está dizendo agora. Mas faça isso, que você vai ver quão bom e quão maravilhoso é estar debaixo da vontade do Senhor. Porque a palavra dele diz que todas as coisas, irmão, quando ele diz todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor, é todas as coisas. É o teu choro, é o teu sofrimento, é a tua dor, é a tua amargura, é a tua luta, é a tua dificuldade, é o teu sorriso, é a tua alegria, tudo. Todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama ao Senhor. E é isso que você deve fazer nesse momento, irmão, é confiar verdadeiramente no Senhor. Por isso que Jesus falou, eu já estou finalizando aqui, que Ele vai nos dar a sua paz. E Ele não dá a paz dele igual à paz do mundo. E Ele fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. O que é tende bom ânimo? Não viva uma vida ansiosa. Não seja ansioso, porque eu venci o mundo. Jesus já falava: você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai ter aflição, mas não viva uma vida de ansiedade, porque eu venci o mundo. E você pode vencer, irmão, não sozinho, mas em Jesus Cristo você pode vencer. Ele fala: aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse vai dar bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem Jesus, irmão, você não pode fazer nada. Sem Jesus, você não vai conseguir nada. Sem Jesus, não adianta de nada. Porque sem Ele, nada podeis fazer. E verdadeiramente nós precisamos confiar no Senhor, irmão. E o que é que Jesus falou para a gente nessa noite? Não se apavore. Ore. Continue orando. Continue crendo no Senhor. Guarda o teu coração, do que é que você está se alimentando, o que é que você está enchendo o seu coração. Porque o provérbio também fala: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a vida. E nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos blindar o nosso coração com essa chuva de informação, com essa chuva de coisa ruim, pessoas pessimistas ao nosso redor. Guarda o teu coração. Mas você também precisa, irmão, se arrepender. Se arrepender e voltar para o Senhor. Se arrepender dos teus maus caminhos. Começar a clamar, a buscar a face de Deus. Porque Ele vai ouvir a tua oração. E vai voltar os ouvidos para você. E vai sarar a terra. E vai curar a nossa terra. Vai curar a nossa angústia que a gente está vivendo, irmão. E o último versículo que eu deixo aqui para a gente finalizar sobre confiar em Deus, porque é isso que a gente precisa, é confiar nele nesses momentos de dificuldade, é confiar nele no momento de provação. E eu já vou, antes de ler esse versículo, eu já vou aceitar aqui a chamada
de vídeo aqui para a gente botar o louvor aqui também. E eu quero que você abra a sua Bíblia, o seu smartphone, em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e versículo 18, que Deus colocou para finalizar essa mensagem ao nosso coração, como deve ser a sua confiança no Senhor. Como é que você deve confiar verdadeiramente em Deus? Diz assim, Abacuque 3, versículo 17 e 18. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam os mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. O que é que Abacuque está falando? Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que todas as minhas provisões financeiras tenham acabado, mesmo que a minha despensa esteja vazia, mesmo que a minha conta bancária esteja negativa, mesmo que o meu relacionamento tenha acabado, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que eu não sei mais o que fazer, eu estou cheio de problema, cheio de dificuldade, mas o que é que ele finaliza no versículo 18? Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Veja o que Abacuque está dizendo, irmão. Mesmo com todo o problema, mesmo com toda a dificuldade, mesmo tudo dando errado, mesmo com problema financeiro, mesmo sem ter o que comer, eu me alegrarei no Senhor. A minha alegria está no Senhor. Eu vou continuar glorificando a Deus. Eu vou continuar adorando ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação, irmão. E é isso que Deus quer que você faça nessa noite, irmão. Mesmo tudo dando errado na sua vida, mesmo as coisas não acontecendo, mesmo cheio de problema, você tem que se alegrar no Senhor, que é o Deus da sua salvação, meus irmãos. É isso que a gente tem que fazer, fortalecer o nosso coração, não se apavorar, continuar orando, guardando o nosso coração, se arrependendo dos maus caminhos, buscando a face e confiando em Deus, que Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Eu agradeço a todo mundo que estava presente na live. A gente vai fazer mais um louvor para a gente finalizar a nossa noite. Essa mensagem vai ficar salva aqui no nosso Instagram da igreja por 24 horas. Mas essa mensagem também vai estar lá no YouTube, no nosso canal. Você que está aí online, aproveita, vai lá no nosso YouTube. O nosso YouTube é Igreja Anglicana Lagoa. Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho, porque todas as vezes que a gente for postando mensagens, você vai ser avisado. E quase todo dia a gente está postando mensagem lá que vai edificar a tua vida, que vai te encher da paz que excede todo o entendimento. Então vai lá no YouTube, Igreja Anglicana Lagoa, começa a seguir lá a nossa igreja, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa mensagem também vai estar disponível no nosso Facebook, no Facebook da igreja, você também pode acompanhar lá no Facebook, e aqui vai estar por 24 horas apenas. Tá bom, meus irmãos? Sábado, nós temos um encontro marcado novamente, sábado, às 20 horas da noite, 20 horas da noite no sábado, nós vamos ter culto também aqui, mais uma live, fazendo um culto para você, mais uma palavra de Deus para fortalecer o teu coração. E todos os dias a gente está postando mensagem no nosso Instagram. Então, continua lá, vai seguindo lá e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu peço que quem puder ficar, continue na live, que a gente vai continuar adorando e louvando ao Senhor. Vou pedir para o meu ministério de louvor aí começar a adorar o Senhor. Vamos lá, meu ministério de louvor, esse ministério que tem sido bênção aí, Lagoa de Itaenga. Vamos lá adorar o Senhor? No meu coração, tu és o único motivo que os
coração disposto a ficar. Todos os versos e canções eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Eu é o hino e a glória pra sempre. Eu é o domínio e o poder. Amém, amém. Eu é o hino e a glória pra sempre. Eu é o hino e o poder. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá acabando nossa live. A gente tem mais 20 segundos. Que Jesus abençoe a todos. Que fiquem na paz de Jesus. Enquanto nós vai acabando nossa noite, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Tchau, meus irmãos. Infelizmente,